4, se algum irmão não tiver com Bíblia, que hoje nós temos alguns visitantes, cadê? Peço a alguns irmãos que, como acabou esse negócio de pandemia, se você quiser chegar um pouco, amém, do lado do irmão e dar uma pescada na Bíblia dele, amém, amém? Se não quiser e quiser alguma Bíblia emprestada, as nossas obreiras vão aí e emprestam Bíblias a vocês, amém? Como eu disse essa semana, a igreja, se preparem que vão vir dias tenebrosos. Tenebrosos são pior do que caóticos, pior do que terríveis. São dias que nós iremos ver coisas e ouvir e talvez passar por coisas que a nossa estrutura óssea e física não suporte. Mas eu te convido a resistir no dia mau, persevera todos os dias, porque Deus ele vai permitir, como o auxiliar Rogério falou, que Deus não põe a gente à prova da qual a gente não possa suportar. Suportai a prova para que Deus te abençoe no dia certo. Então, o tema desta pregação hoje, Moisés, é Deus, Ele quer estar perto de você. Amém? Capítulo 4, versículo 1. De onde vens as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, ao saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, Ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Levai as mãos, ou lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Baixe um pouquinho só o fundo. Amém? Aí mesmo onde você está, considera a sua Bíblia aberta, porque nós vamos pregar, como sempre, em cima do tema. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Meu Deus e meu maravilhosíssimo Senhor, o qual, que pela tua vontade é que ainda estamos aqui, não padecemos, porque o Senhor nos sustenta. Em meio a tudo que estamos passando, quanto já vimos descer à sepultura, mas o Senhor nos colocou e nos sustenta de pé. A Ti, somente a Ti, rendemos graças e louvores. Assim como abre, meu Pai, o livro de Tiago, no capítulo 1, que nos convida a regozijarmos no Senhor, ainda que no dia das provações. Dá hoje, meu Pai, qualidades de vida, para que nós vivamos diante do Senhor com eloquência, capacidade e notoriedade de vida. Sustenta-nos na Tua mão, para que possamos ser guiados pela beleza da Tua santidade, e que no final de tudo, venhamos dar glórias ao Senhor. Amém? Igreja, eu mudei um pouco, a liturgia hoje, em relação ao que nós vamos fazer, e deixei um espaço pequeno em Moisés, e considere, viu, Moisés, depois, mesmo no que eu vou falar, está em Mateus capítulo 5, versículo 13, fala concernente ao sal. Mas Deus já tinha me chamado desde a quarta-feira para trazer esta mensagem para a igreja. Mensagem
que ela nos ensina e nos alerta que a vontade de Deus é sempre estar perto de nós. As nossas concupiscências, os nossos deleites é que faz com que Deus se afaste de nós, não pelo desejo dele, mas porque tudo ele permite. Então os nossos pecados, ele não tem aliança com Deus, porque a palavra diz que Deus nos ama como pecador, mas o pecado que praticamos, ele abomina. Então nós temos que entender uma coisa: se somos santos, temos que pedir a Deus todos os dias. Quando você orar, abra a tua oração assim, ó: Deus, tem misericórdia de mim, sou falho, sou miserável, eu sou a pior espécie de ser humano do mundo, porque eu não sou digno de teu filho se lançar naquela cruz por amor de mim. Mas entretanto, Senhor, já que tu me escolheste, me ajuda a santificar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. Padecido sou, orgulhoso, soberbo, negligencio a tua palavra diariamente, mas o Senhor ainda assim me ama. Agora eu te peço, se há ainda uma moral entre mim e o Senhor, ou de mim para o Senhor, abre essa comporta celestial e abençoa a minha vida, porque eu estou padecendo a cada dia. Amados, Tiago, como eu falei há poucos instantes, ele relutava o tempo todo contra o ministério de Jesus. Criado com Jesus, hipoteticamente, porque Jesus não parava em casa, com Maria, com a irmã de Jesus e com os outros irmãos de Jesus. Ao contrário disso, Jesus, ele saía a peregrinar e pregoar a palavra, fazendo milagres e prodígios, e sendo o tempo todo criticado pelos seus irmãos, porque as palavras que ecoavam da boca de Jesus era dizendo que ele era santo e que ele foi enviado pelo seu Pai para trazer salvação à terra. Os filhos de Maria não acreditavam nisso. Eu não sei com que história eles viveram com Jesus, porque nós sabemos que Jesus foi concebido por Maria, ela ainda virgem e nova de idade. Eu não sei se ela transmitiu para eles essa história e com o coração endurecido, assim eles não acreditavam. E o tempo todo Tiago e os outros irmãos de Jesus questionavam essa postura de Jesus, de dizer que ele era santo, de dizer que ele era o Messias, de dizer que ele era o enviado de Deus. E aquilo causava um desgaste emocional muito grande entre Jesus, Maria e seus irmãos. Mas só que quando Jesus ele se revela, e todos nós sabemos aonde foi que Jesus se revelou, ao terceiro dia, no dia de Páscoa, porque na sexta-feira, na hora nona, ele já estava padecendo, na hora sexta, perdão, ele já estava começando a padecer, na hora nona ele estava padecendo, mas ao terceiro dia, na madrugada, na alvorada da Páscoa, ele sai do sepulcro e ele se mostra para 500 pessoas, inclusive seus irmãos. Aonde Tiago vem cair na real, eu estava com o Filho de Deus e não acreditei. Então ele se revela agora um servo, um adorador, e começa a pregoar junto com os outros apóstolos, e até então discípulos, a palavra que trouxe salvação à terra, que era a palavra de Jesus. E nos 5 capítulos do livro dele, ele traz tão somente exortação. Começa no capítulo 1, dizendo que nós temos que, ainda no momentos de adversidade, regozijar-nos no Senhor, ou seja, alegrarmos no Senhor. Isso é difícil, é uma palavra que traz no nosso consciente, na nossa dinâmica humana. Poxa, como é que eu estou passando por provação e vou ficar alegre? Isso não quer dizer que você fique sorrindo com a desgraça sua ou alheia, da qual pessoas fazem parte da tua vida, mas ele está dizendo de uma alegria da qual o homem não pode enxergar. É uma alegria de dentro para fora. Você pode até estar chorando com lágrimas o acontecimento, mas por dentro você diz: ainda assim, o Senhor é o meu Deus, e do Senhor eu não abro mão. A alegria não é ficar sorrindo constantemente.
Não é querer transmitir para as pessoas que mesmo no momento da adversidade você esteja sorrindo, não. É você estar centrado. O choro dura uma noite, mas eu sei que assim como ele ficou naquele sepulcro na noite, a minha alegria vai se renovar pela manhã com a renovação do Santo Espírito de Deus, através da ressurreição de Cristo na minha vida. O que é que nos afasta de Deus? O que é que nos tira da presença de Deus? Eu garanto, e vou falar a cada um de vocês: não queiram que Deus se afaste de vocês, porque nós não suportaremos as investidas do diabo se Deus não estiver conosco. E o que nos afasta de Deus é algo tão simples e singelo. É quando nós paramos de orar, o diabo se aproxima e o pecado vem. E quando o pecado ele monta, como vocês queiram, ele faz de nós um cabresto, de cabresto faz de nós um cavalo, a montaria, que durante o dia e durante a noite ele nos humilhará constantemente. Quem quer ser livre aqui em nome de Jesus? Há algumas considerações que nós entendemos como seres humanos. O que é uma liberdade espiritual? Uma liberdade espiritual é completamente diferente de uma liberdade de masmorra, de cadeia, né? De limitação, de nós nos direcionarmos de um lugar para o outro. Então nós, porque estamos em um país democrático, temos o direito de ir e vir, né? Temos o direito de entrar e sair em muitos lugares. Achamos que estamos livres. Verdadeiramente estamos livres corporalmente, mas liberto espiritualmente não. E a liberdade que João fala no seu livro 8,32 é justamente através do conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade que da maconha, da cocaína, da mentira, da prostituição, louvado seja Deus, das coisas dessa natureza, que faz com que nós pequemos diariamente. Então nós achamos que estamos livres, mas na verdade estamos completamente encurralados. E o mal que nos traz esta cadeia chama-se carne. Enquanto você não ora, a carne tem poder. Enquanto você não ora, a carne vai mortificando o espírito todos os dias. Todos os dias, e nós vamos ficando fragilizados. Tópicos para isso aqui que Deus colocou em meu coração, versículo 1, lê comigo. Amém? O desejo da carne mortifica o espírito. Olha o que ele diz: de onde vens a guerra, ou as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, ao saber dos vossos deleites, que nos, louvado seja Deus, vossos membros guerreiam? Ou seja, o apóstolo Paulo chegou a falar sobre isso. Aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria almejar para agradar ao meu Deus, eu muitas vezes não costumo estar fazendo, que é orar, que é jejuar, que é evangelizar, que é buscar a Deus. Mas aquilo que eu não quero constantemente está atrás de mim, e eu, atraído por isso, falo: por que nós pelejamos? Por que nós guerreamos muitas vezes essas guerras? Porque tudo que nós plantamos certamente colheremos. Do que é que nós nos aqueixamos a não ser dos nossos próprios pecados? O apóstolo Paulo chegou a chamar a nossa atenção e dizer: congregai-vos. Mas eu vejo pessoas, sabe, que acham no direito de ir para a igreja nos dias possíveis da sua vida, nos dias que dá para congregar. Eu te pergunto: você se acha um adorador? Porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Satanás também é crente, porque ele acredita que Deus é poderoso, porque ele teve a sua resposta quando Deus expulsou ele do céu com a terça parte dos anjos. Mas por que você está passando por isso? E nós ficamos, além de sórdidos, preguiçosos e acostumados com a desgraça, acostumado com o meio de vida que nós estamos passando. Está passando por uma dependência terrível em partes extremas da vida social, espiritual, conjugal, familiar. Mas ainda assim
nos atrelamos a isso e nos conformamos com isso. E ele faz uma pergunta retórica: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Ele mesmo responde: porventura não vem disto, ao saber dos vossos deleites, os desejos da carne, os desejos dos seus corações, ou de nossos corações, o desejo, os deleites de fazer a vontade da carne e não ceder à vontade do Espírito. E muitas vezes essas palavras soam como uma afronta no ouvido daqueles que não congregam. O que é congregar? Os dias de cultos é para ser apreciados por cada um de nós, que as palavras que são proferidas na terça, ela não é a mesma da quarta, e nem tão pouco na sexta, e principalmente no domingo. E muitas vezes eu creio nisso. Deus traz uma bandeja específica para você na terça-feira, mas no teu coração você deu seu deleite da carne de vir na quarta. Só que a bandeja desceu, mas já subiu, meu amigo. Aí pergunta: por que Deus não está me abençoando? Porque as portas não estão se abrindo. Ei, as portas estão abertas, é você que está trancando ela em sua direção. Um ponto simples e crucial: congregai. Eu vou para a igreja domingo, hoje eu não vou não, porque não vai passar um filme legal, não vai passar um jogo, vai passar uma novela. Eu te pergunto: você se classifica como adorador? Quando você estipula o dia ou os dias que você acha que deve adorar, porque eu vou lhe fazer outra pergunta em cima dessa pergunta: você vem para a igreja para adorar a Deus? Ou veio naquele dia como em muitos outros dias? Vou para a igreja hoje e sai da mesma forma que entrou, porque Deus ainda não chegou perto de você. Porque quem sente a presença de Deus, o Espírito Santo, incomoda a orar, incomoda a jejuar, incomoda a congregar, incomoda a sentir Ele, e não tão somente de ouvir falar, mas sentir Ele na sua vida. Os instintos da carne nos afastam da vontade de Deus. Os instintos carnais nos afastam da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós sejamos salvos. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós nos convertemos. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós sejamos abençoados. Mas o nosso instinto, lograda a nossa natureza tendenciosa ao pecado, faz com que Deus se afaste de nós. Pastor, e esse afastar de Deus resulta em quê? Já disse: falta de bênção, falta de convenção, falta de milagre, falta de cura e coisas dessa natureza. Aí eu vejo irmão botando a mão na cabeça: ô irmão, meu Deus, por que isso não muda? Quando você mudar para Deus, Ele vai mudar para você. Quando você mudar para Deus, Ele vai mudar para você. Como eu digo e repito, apaga tudo isso que você viu falar de Deus aí afora, de uma maneira expressiva. Eu falo isso, sabe, de uma forma humana, antropocêntrica, de dizer que eu faço o que eu quero, que eu não sei o que, faz aquele festejo. Não, Deus não precisa de badalação, Deus não precisa de motivação, Deus não precisa de emoção. O que Deus quer é razão. Por que você estar aqui? Porque eu sou completamente dependente dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, seus instintos, ou os instintos da carne, afastam a vontade de Deus. Olha o que diz no versículo 2 e 3: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Por que não pedis? Perdis e não recebeis, porque perdis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, Deus se afasta, não te ouve. Deus, Ele não vai ouvir seu pedido nunca. Enquanto você não se posicionar e centralizar-se na presença de Deus, Ele não vai ouvir o teu pedido. Ele não vai ouvir
as tuas súplicas e as tuas petições, porque o teu instinto carnal, selvagem, da tua natureza terrena, tem afastado Deus da tua natureza espiritual, e você não vai receber, porque Deus, Ele não barganha, Ele não negociou o sangue do Cordeiro, Ele não negociou a salvação, Ele não vai negociar aquilo que Ele tem de melhor para você, e depende de você, para que você faça com que Ele se aproxime de você. E eu digo, igreja, é impossível Deus estar com a pessoa e ela não ser abençoada. É impossível Deus estar perto de uma pessoa e ela não ser curada. Pastor, tem na Bíblia Lucas 8:42, quando aquela mulher, depois de 12 anos, gastou todos os seus aventos, quando ela se aproximou e tocou nele, ela foi curada, sem ele ao menos abrir a boca. Qual foi o instinto dela, o instinto espiritual de receber de Deus aquilo que Ele tem para me dar, e não aquilo que eu posso fazer para Ele, porque Ele não precisa que eu faça nada para Ele, porque Ele já é dono de tudo. Qual o seu amigo? Qual o nosso amigo? Qual a nossa história de vida? Olha o que ele diz no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso não se atrela à prostituição, adultério entre homem e mulher. Você trai Deus de várias formas. Adúlteros, porque está me trocando, porque tem me trocado por Baal, porque tem me trocado por um copo de cerveja, porque tem me trocado por uma baga de maconha, porque tem me trocado por uma carreira de cocaína, porque tem me trocado por essas meretrizes, porque tem me trocado por essas novelas, porque tem me trocado por esses jogos, porque tem me trocado por uma mentira, enquanto eu sou verdade. Está adulterando contra mim. Vocês estão me traindo. E nós praticamos isso e muitas vezes nem percebemos mais. Eu dei um exemplo aqui, vou dar de novo. Na Suécia, em anos passados, teve um assalto a um banco. E os marginais puseram aquela pessoa em cativo, ou cativeiro, ficaram como reféns durante longas horas. Só que no tempo que aquele pessoal estava preso no banco, os assaltantes traziam água, comida, tratavam eles bem, a ponto de quando eles foram libertos, os repórteres começaram a perguntar um por um: como é que foi lá dentro? Não, eles são pessoas boas. Não, eles são gente boas. E aí os psiquiatras forenses, psicólogos fizeram uma reunião extrema sobre isso, e até hoje é conhecido como Síndrome de Estocolmo. A psicologia adotou esse conceito para estudar a cabeça humana, ou seja, o teu inimigo e virou seu amigo. Então eles começaram a estudar como é que pode. Ficaram à mira de uma arma durante um bom tempo, e agora falam tão bem dos marginais. Puxa, eles disseram: não, tem alguma coisa, vamos estudar isso. Que é isso? Aí eles classificaram, ou adjetivaram como Síndrome de Estocolmo, que aconteceu na Suécia. Pastor, por que você está falando isso? Porque o pecado, o diabo, ele anda tanto com tanta gente que são cristãos, que se acostumaram a ele e acha que não é pecado muitas coisas. Não é pecado fazer algo errado. Por quê? Porque esse pecado tem me feito tão bem, eu me sinto tão bem assim. Eu não vejo Deus fazer, olhar como é um olho de crítica, de julgamento. Cuidado, Deus não age num tempo em que você e eu esperamos. Deus não age num tempo em que você e eu pensamos que Ele age. Cuidado, para esse mal
não fazer associação com tua carne, a lograda a tua alma, para afugentar o teu espírito. Então buscai o Senhor, enquanto se pode achar, e invocar Ele enquanto Ele está perto. Deus, Ele tem ciúmes de mim e você. Pastor, como é que Tiago aprendeu tudo isso? Jesus ficou mais que um mês, quase 2 meses, na terra, ensinando a quem tinha ouvidos para ouvir. E entre as pessoas que estavam ali, estava também Tiago. E Tiago começou a entender a cabeça de Jesus por dentro. Tiago começou a entender a cabeça de Jesus, como Jesus pensava, como Jesus agiria nos dias dos quais estava passando alguma situação com ele, com a mãe, com a irmã, com os irmãos e com pessoas que faziam parte do seu ciclo de vida. E ele começou a advertir de uma forma concisa, de uma forma inteligente, de uma forma espiritual. Então ele falou no versículo 5 que Deus, Ele tem ciúmes de mim e de você. Deus, Ele não quer nos dividir com Lúcifer. Deus, Ele não quer te dividir com Satanás. Deus, Ele não quer te dividir com a prostituta. Deus, Ele não quer te dividir com o cigarro. Deus, Ele não quer te dividir com ninguém, porque o preço que Ele pagou pela sua vida, pela sua alma, custou a vida do teu unigênito filho. E tentaram negociar com Jesus. Um deles, Judas, da cidade de Iscariotes, tentou a todo tempo fazer barganha com Jesus, para ver se Jesus se rendia aos deleites da carne, para ver se Jesus se transformava ou se colocava como um grande político. Mas Jesus disse: eu não vim para isso, eu não vim por dinheiro, eu não vim por posição humana. Eu não quero sentar na cadeira de Herodes, porque o meu trono está à destra do meu Pai, e é lá que eu vou sentar, Judas. Então ele tem ciúmes. Aí ele chega e diz assim: só uma palestra, uma pregação. Ou cuidais vós, que não vão, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito de Deus tem ciúme de mim. Ele não te troca por ninguém. Quando Jesus chegou ali em Getsemane, no Monte das Oliveiras, e disse: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Eu não sei um tempo, sem mensurar o tempo que Jesus falou isso, até ele se recompor. Mas a Bíblia vai falar que que Deus falou alguma coisa? Não, ele ficou calado. E Jesus mesmo dá a resposta: que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Que vontade era essa? Não te dividir com o pecado, não te dividir com o inferno, não te dividir com Satanás, não te dividir com os vícios cotidianos, mas trazer você cada vez mais para perto dele. Alguém aqui sente a presença de Jesus? Quando você ora, quando você jejua, quando você lê as Escrituras, quando você vem para a igreja, o diabo não pode te afastar de Deus. Deus, Ele quer estar perto de você. Você é uma joia preciosa para o nosso poderoso Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui, levanta a mão. Quem quer ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo, inimigo das vontades, inimigos dos pensamentos, e começa a se locomover, não por vontade ou instinto humano, mas pela mão de Deus. Porque quem anda com Deus não anda, é aleijado. Pastor, que heresia é essa? Porque quem anda com Deus é conduzido.
Quem anda com Deus não precisa que você se descabele para que as coisas aconteçam, não, porque Ele te conduz à bênção, Ele te conduz ao milagre, Ele te conduz às portas abertas. Mas temos que dar lugar para que Ele se aproxime de nós, para que o milagre aconteça e o mal desapareça. Versículo 6, Jesus, o tempo todo, Ele quer forjar o nosso caráter. Olha o que Ele diz no versículo 6: antes, Ele dá a maior graça, portanto disse Deus, resisti aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pastor, o que é isso? Resista à opressão, aos soberbos, aos idólatras, aos carnais, aos que acham que são. Transforme-se em humildade, em fidelidade, porque Ele vai forjar o teu caráter, botando sempre coisas para que você se agrade, mas que você diga: não, eu não quero, porque o meu Deus é a minha justiça. Eu não quero, porque Jesus é a minha bandeira. Eu não quero, porque o que habita em mim é mais forte do que isso. Humilhai-vos diante de Deus, que Ele se revelará para vós. Sabe outra coisa que falta na vida do crente? Uma palavra que muitos crentes não têm: prudência. Sejam prudentes diante de Deus. Amados, não é fácil servir a Deus. Esta geração, eu disse aqui uma semana e vou falar outra vez, vou repetir. Nós estamos vivendo uma geração, se juntar o tempo da Arca de Noé, os que ficaram fora, Sodoma e Gomorra, e o tempo que Jezabel e Acabe reinaram ali sobre Israel, nós estamos piores. Pastor, o que é isso? Pastor, foi falar uma bobagem aí? Que Deus tenha misericórdia dele, porque não cabe a nós julgar. Aonde ele falou, julgou, até orado para que aquele homossexual, Gustavo, morresse, e está respondendo um processo, porque não cabe a mim a justiça, não cabe a mim tirar ou dar a vida, não compete a mim, compete a Deus. Eu não posso orar para que Deus mate, porque não foi me dado esse poder e autoridade. Eu posso orar para que Deus tire, ou melhor dizendo, Deus, se não está fazendo bem, que o Senhor coloca outro no lugar, que o Senhor ponha outro no lugar. Mas daí a eu usar de uma palavra ofensiva e humanamente falando, egoísta. Poxa, ele tem a homossexualidade dele, eu tinha, mas ele tinha parentes. E quem sabe quantos dos parentes daquele homem não eram evangélicos, que estavam orando por ele. O que é que eles vão pensar de mim como pastor, se eu chegasse em uma rede nacional ou em um culto aberto aos membros e orasse para que ele morresse? Pastor, por que você está falando isso? Há décadas atrás, ou há milhares de anos atrás, isso poderia não surtir efeito nenhum, porque ainda não tinha na lei do país, como hoje, a homofobia, Ou seja, ele tem a opção sexual dele, ele tem um direito de exercer essa prática. Biblicamente errado porque Deus fez o homem para procriar com a mulher, porque homem com homem não procriam, nem mulher com mulher. Mas não cabe a mim julgar, a não ser explicar as pessoas que ainda não entraram nessa prática pecaminosa. Então nós temos que saber muito o que falamos, para que não venhamos pagar o preço. E hoje nós estamos vendo, as investidas do inimigo contra os evangélicos, e aí não tem muita relevância assim. As redes sociais, as mídias, não bate muito em cima disso, a não ser quando um ou outro pastor se levanta e tenta lutar contra essas opressões. Mas quando um crente abre a boca e fala aquilo que sente, muitas vezes, coitado, no calor da emoção,
Porque nós estamos vivendo um tempo onde estão afrontando muito o nosso Deus. Estão transvestindo Deus de homossexual? Aí pode. Estão pegando Jesus e transvestindo de homossexual? Pode. Arrastando ele na rua? Pode. Estão pegando a Bíblia com práticas homossexuais e rasgando e dizendo que esse nosso Deus é um lixo? Aí pode. Mas o pastor não precisa se levantar, Sandra, porque todos eles que estão se levantando vão pagar um preço, porque esta palavra diz: ai daquele que se levanta contra um Deus vivo. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de juiz, Deus não precisa de promotor, porque Ele é tudo. Então dele é a sentença, dele é a condenação. Então quando alguém se levantar contra você, entenda que Deus está diante de você e perto de você para guerrear a sua batalha diária. E quando alguém se levanta contra Deus, não cabe a mim defendê-lo, mas eu tenho que fazer, sabe o que? Orar por esses pobres e míseros pecadores, porque eles não sabem, como Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, o que faz. Jesus podia em cima daquela cruz e dizer: Pai, mata todo mundo, mas Ele não fez isso, porque Ele ama cada um de nós. E nós vamos ver de que forma Ele nos amava e nos ensina a amar também dessa forma. Olha aí, versículo número 7, o que diz acerca da prudência: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu vou me sujeitar a Deus? Falei em todas as palavras que eu falei aqui: congregai, orai, jejuai, vigiai. Porque quando você está nessa posição, o diabo vai ver que não tem brecha. Ele vai cutucar de um lado, Rogério, ele vai cutucar do outro, ele vai olhar o outro, e vai olhar, e vai olhar. De repente ele vai chamar sua corda e dizer: vão embora. Aí não tem espaço para que nós entremos. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Jogaram Daniel na cova dos leões. Eu acho até que Satanás chegou no ouvido do leão: tu ficou sem comer o dia todo, deixamos você sem comer ontem também, vou colocar uma carne fresca para que você coma. Só que Daniel, 3 vezes ao dia, abria a janela para a banda do Oriente, mesmo ele lá no cativo, direcionado a Israel, e clamava ao Deus vivo. Quando Satanás chegou lá, o leão cheio de fome, mas o leão, quando chegava perto de Daniel, chegava de novo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o diabo não suporta a fragrância celestial. Quando Deus está perto de você, não tem animal, não tem bicho, não tem homem e não tem mulher que possa te destruir. Porque quando você anda prudente, o diabo ele tem que ficar só rangendo os dentes, mas ele não vai ter poder, porque sobre você e sobre mim há uma proteção celestial. Cutuque o irmão que está do teu lado, diga: seja prudente. Amém? Versículo 8, para adiantar: aprenda a servir só a Deus. Só a Deus. Não divida seu Deus com outros senhores ou com outros deuses. Chegai-vos a Deus, versículo 8, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o teu coração. Que duplo ânimo é esse? Uma hora você serve a Jesus, outra hora você serve a Mamon. Por quê? Tem uma hora que nem tudo está bem, aí você se dá num deleite e diz: ah, não vou não, quero não, está tudo dando errado. Eu vou sair com fulano, vamos para uma pizzaria, vamos para um bar, vamos para um boate, vamos para uma praia. Eu não quero mais isso. Como aquele pobre coitado do J.A. Oh meu Deus, e nasceu no Evangelho, nascido no Evangelho, criado no Evangelho,
e dispersou-se de tudo que Deus fez por ele. Era para estar hoje decolando na asa do anjo. Agora quer se transfigurar em mulher. Mas seu homem quer ser mulher, o corpo é dele, não é meu. Como ele bota seio, vagina, botox, é seco, não tem nada, é igual a mim. Bote lá bumbum. Como ele bota tudo. Ele pode tudo, o corpo é dele, né? Só não pode uma coisa: morar nos céus. Então, sirva só a Deus. Sabe o que é isso, igreja? Convites, conversas vãs. Às vezes você está na igreja, como eu digo, nem todo mundo está aqui é crente. Eu digo assim, eu prego assim: nem todo mundo está aqui é crente. Crente na forma, sabe, ética de falar. E às vezes aqueles que não são crentes, segundo a Bíblia Sagrada, nos evangelhos, diz que são obras de engano, ou seja, falsos profetas. Aí tadinho está a igreja com você, tem até roupa de crente, está com subaco, tem até paletó de crente, tem até aparência de crente, Bíblia de crente, mas os conselhos que te dão, que está te dando, é de pecador. Então, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. De que forma? Uma pessoa chega para te fazer intriga com a Ana Paula, você com o coração purificado e não de duplo ânimo, você vai dizer: irmã, deixa lá, é com Deus. Mas ela falou de você. Seu irmão, não é comigo não, deixa que Deus peleje a minha luta. Vai ter um negócio aqui dentro. Então é hora de você despertar desse sono indolente, né? Que nós aprendemos até a música. Deixa eu ver se eu lembro. Você está dormindo no sono da indolência. O anjo passou e você perdeu a benção. Outra parte não me lembro. Mas se você se converter, o anjo vai passar e vai abençoar você. Tem crente dentro da igreja, Você está dormindo o sono da indolência. O anjo passou e você perdeu a bênção. Quando você se converter, o anjo vai passar e vai abençoar você. Esse é o sono da dispersação de tudo que está sendo pregado. Acordai. Amém? 9. Convertam-se diante do Deus Todo-Poderoso. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. Ou seja, o que eu estou fazendo, Senhor, diante de Ti não é legal, não é prudente, não é ético, não é aquilo que eu queria fazer. Senhor, se entristece. Não se alegra com a vida que você está vivendo, não, porque não está agradando a você. Que dirás a Deus? Então viva Cristo. Viva como o apóstolo Paulo ensinou aos gentios, que é viver de uma forma contrita com Deus, de manhã, de tarde e à noite. É viver com Deus, para Deus, tudo por Ele, de manhã, de tarde e de noite. Para finalizar, para a gente entrar no propósito, o Rogério está aqui de novo no bolso. Louvado seja Deus. Sua atitude pode mudar o coração de Deus. Diga para o irmão que está do lado, diga, isso é bom. Diga: a sua atitude pode mudar o coração de Deus. Minha atitude pode mudar o coração de Deus. Pastor, o que é isso? O coração de Deus intencionado a nossas vidas. Olha o que diz o versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor,
e Ele vos exaltará. Quando você se coloca na dispensação do Espírito Santo, o que é que Ele vai fazer? Ele vai te exaltar, Ele vai mudar a sua história, Ele vai virar esse cativeiro, Ele vai encher o teu vaso, Ele vai purificar a tua casa, Ele vai santificar a tua vida, Ele vai abençoar os teus passos e abrir portas aonde nem parede há. Se humilha diante dEle, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a nossa história. Tantos que, sabe, Deus, Ele levantou, que Ele pôs, sabe, no mais alto local, onde o homem almejava. Kleber Lucas, poxa, tem uns louvores lindos. Oh, volta e meia se perdendo, cantando a música de Ave Maria, não sei o que foi lá no terreiro de Candomblé, para conseguir 11 mil reais para a construção de um centro de, pelo amor de Deus. Não obstante a isso, convidou entidades que não consiste com aquilo que nós, sabe, vivemos e pregamos. Chamou um pai de santo para ir num culto. Eu botasse o pai de santo aqui em cima, misericórdia. Casou 3 vezes já. A última mulher dele foi a mulher do ex-jogador Romário. Eu nem sabia disso. E agora apareceu na casa dele com uma garrafa de cerveja, supostamente uma cerveja, e dançando, ainda fazendo um gesto. Se perdeu, vai casar daqui uns dias. Ele é o pastor fundador da igreja Batista Sol, no Rio de Janeiro. Deus deu uma qualidade de fazer algumas músicas, sabe, tão abençoada, como aquela que eu canto aqui. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jirei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. E ele fazendo ainda uma música dessa e cantando, ainda deixa o diabo passar uma rasteira. Porque nós falamos aqui nesse instante, as brechas estavam abertas. Então vigia em nome de Jesus, para que o diabo não roube de vocês as vossas coroas. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. Não se preocupe com a vida de ninguém. Pastor, é minha esposa, é meu marido, é meu namorado. Como eu falei essa semana, só entraram no céu indivíduo por indivíduo. Ou seja, a sua vida, ela, em relação a Deus, ela é individual. Então, analisa e pensa, e veja tudo o que você está vivendo, se Deus merece o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Não adianta vir para aqui. Eu podia fazer aqui, trazer emoções, fazer vocês pularem dessas cadeiras aí, da glória a Deus, aleluia, como eu vejo muito subir até na pilastra dessa, e fazer uma movimentação, né? Uma manifestação estranha, e vocês saírem daqui, puxa. Mas quando vocês saírem daquela porta ali, volta tudo de novo. E muitas vezes pior, ou com situações piores. Então vigiai, vigiai, vigiai. Ó, como o nosso saudoso João falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Rapidinho aí, Mateus capítulo 5, versículo 13. Cadê o sal? Pega o sal aí, alguém? Pode deixar aí, Moisés. Amém? Mateus capítulo 5, versículos de número 13 tão somente. Amém? 5:13, quem achou? Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido,
com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ou se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Amém? O sal, naquela época, que Jesus estava ali falando naquele monte para aqueles homens e para aquela multidão, ele colocava sempre algo referente à geografia, à história, o convívio do local, para que as pessoas tivessem um entendimento mais amplo. O sal é composto de clorato de sódio. O sal, ele era usado para a negociação dos israelitas. Eles ali, simbolizavam, ou melhor dizendo, selavam o contrato deles com sal. Na mesa de um judeu ortodoxo, jamais faltava um sal. Poderia ter todo o alimento, mas o sal, ele não faltava. O sal, ele tem um poder tão grande que no Mar Morto, que está em Israel, entre Israel e Jordânia, não tem vida naquele lugar. Por isso que é conhecido como Mar Morto ou Mar de Sal. Eu vi uma reportagem essa semana lá no Mar Morto. A pessoa não afunda naquele local, a pessoa boia, porque pelo poder que há no sal. Para que o sal servia? Antigamente não tinha geladeira, a carne era toda salgada, ela tinha uma durabilidade maior, ou seja, também para trazer gosto como tempero ao alimento. E Jesus usou esta palavra em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque em Israel também cai neve, pouca, mas cai. E o que acontecia? No tempo que o pessoal descia das suas regiões para adorar em Israel, e o que acontecia é que a estrada ficava em geleira. Então o sal que era apropriado para consumo, ele era separado e liberado para os locais aonde eles iriam ser usados, mas o que não prestava, guardava-se em um depósito. E o que acontecia? No tempo do inverno, quando o povo vinha para não escorregar, os adoradores, eles pegavam aquele sal, jogava no gelo para que descesse a quantidade de gelo, para que eles andassem e chegassem até o templo. Por isso que Jesus usou esta palavra. Se você for um sal que não presta, você só vai prestar para ser jogado no chão e os homens pisarem em você. Mas hoje eu quero falar de um sal onde vai trazer gosto, onde vai trazer vida, onde vai trazer um tempero diferente para nossas vidas, no qual nós apresentamos a Deus e pedimos a Deus quando as pessoas pegarem. Tem uma pessoa aqui que eu não vou falar não, que ela é meio envergonhada, mas estava quase 2 anos desempregada, e nós fizemos um propósito aqui de 7 semanas, e a primeira foi no sal, e ela tinha corrido atrás de emprego, tinha colocado o currículo, e nada. Nós fizemos na sexta, se não me falha a memória, depois ela me corrige. Na segunda-feira ligaram para ela de coisas que já tinham esquecido, e ela está empregada até hoje, mais de 2 anos. Por quê? Ela disse que pegou com fé. Então, faça prova de Deus, desafie a Deus, diga: Senhor, se o Senhor é nesse negócio, me abençoa, abre agora as comportas dos céus e me abençoa. Nós vamos fazer hoje e na última sexta-feira, que será a sexta-feira que vem, dia 7, né? Se não me falha a memória, dia 6, que é a próxima sexta-feira. Amém? Se algum de vocês quiserem pregar, pastor, eu vou receber dinheiro segunda. Tem problema, dê o nome à pastora, que ela vai estar anotando. E na próxima sexta-feira, quando você pegar, você dá. Fica de pé em nome de Jesus, vamos apresentar a Deus. Pega o sal aí, Rogério, Rosenildo.